Chega aí, mestre Lobato. Vamos que vamos. Estou com o Renato Lobato aqui, comigo. Salve, salve, Fala! Lobato. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Vamos Vamos fazer que um vamos. bate-papo. Vamos que vamos. Vamos fazer um bate-papo legal hoje. Super tranquilo. Nós não podemos deixar de lembrar a todos, né, Lobato, que dois professores que adoram a palavra. Já vamos começar a falar, ó, moçada, senta que lá vem história. Lá vem história, pois é. Dois professores que gostam da palavra, adoram atuar com a docência em gastronomia, né? Então somos parceirões aí de longa Exatamente. data Longa data, é isso aí. e vamos que vamos. Eu vou contar uma história hoje que eu não sei, eu acho que muito provavelmente o chefão Lobato, Renato Lobato, não lembra, mas que eu lembro. Então, quando a gente detém a informação, nós temos o poder, né? Então, nós vamos que vamos, hein? Bacana. Sejam bem-vindos, pessoal. Olha só, vamos começar. Essa semana a gente está falando de mercado, né? De formas de atuar no mercado, como é que é o mercado da gastronomia, o que, que é isso, quais são as possibilidades. E aí, cada dia um convidado. E hoje nós estamos aí com a grande parceria do amigo, parceiro de trabalho aí, Renato Lobato, para a gente falar alguns assuntos importantíssimos para você que gosta de gastronomia, está estudando, ou para você que já é um profissional de gastronomia, ou ainda para você que está pensando em trocar de área, que acontece demais na nossa profissão, o pessoal vem, migra mesmo para a nossa área, isso é muito comum, então, são informações extremamente relevantes. E nunca tarde para dizer que em momentos de crise nós optamos por fazer o dobro. Então, momentos, não é isso, chefão? É no momento de crise que Momentos, a gente cria. exatamente, que a gente cria. Tem tudo a ver com a Unto, que a gente realmente pensa diferente, pensa para frente e faz o dobro. Então, vamos estudar bastante, vamos aproveitar cada instante que a gente tem aí, vamos fazer mais. E a gente nunca se prepara para a crise, a gente se prepara para o sucesso. E essa aqui é uma jornada de preparação para o sucesso. Então, se você tiver afim dessa história, vem com a gente, porque vai ser muito legal. Então, vamos lá, começar nosso bate-papo. Estou aqui com o meu querido amigo Renato Lobato. Eu queria falar algumas coisas rapidamente antes dele começar a falar. Olha, me lembra da minha história que eu tenho com o Lobato, porque esse é meu trunfo, hein? Eu vou contar em breve. Cuidado com essas histórias. Cuidado, porque, pô, não fui Histórias brifado, não. dentro da gastronomia é meio complicado. Histórias perigosas, mas essa não compromete ninguém, ainda bem. Aí o que eu preciso dizer antes de apresentar o Lobato? Obviamente ele vai fazer uma apresentação melhor do que a minha, mas antes de mais nada, eu preciso dizer que o Lobato é um cara que tem uma marca, para mim, muito forte, que é a marca da versatilidade, né? Eu acredito que isso seja uma das coisas mais importantes da gente entrar nesse cenário de gastronomia, da gente ter possibilidade de atuar, vamos falar assim, com consistência, vamos dizer assim. Então, o Lobato é um cara muito versátil. Apesar de, obviamente, ter os seus pontos fortes, né, suas especialidades, mas ele é um cara muito versátil, né? Então a gente fez há pouco tempo atrás um festival aí grande na cidade e não era exatamente a área dele, mas e aí, vamos embora? Vamos, isso é muito tranquilo, toda hora eu faço, né? Então, o Lobato é um cara que transita muito facilmente por uma série de áreas e isso é muito legal, né? Porque você acaba adquirindo um know-how muito bacana, acaba adquirindo um olhar muito legal que pode fazer ele transcender na área que ele quiser dar foco, né? Então isso é muito legal. Bom, rapidamente falando, do Renato, é um cara que tem títulos aí de campeonatos brasileiros no concurso da Pancofest, né?
especialista em confeitaria e panificação, e isso a gente vai falar muito hoje, né, de padaria, confeitaria. É um cara muito ligado, conectado a essas áreas, além também de uma questão muito forte de cozinha regional, e isso é muito importante. Um cara que atua em diversas áreas, vou falar algumas delas, mas como consultor em grandes empresas, é um cara que trabalha com buffet também, hoje ele faz a chefia, né, e responde por um processo de um buffet interessante aí, de uma linha legal de trabalho que é muito bacana a gente atuar, trabalhou muito tempo com a parceria fantástica com a Globo e também tem o seu espaço de confrarias e aulas, quer dizer, eu falei brevemente, vou passar a palavra, porque é muita coisa. Queria desejar aí realmente boas-vindas. Lobato, seja bem-vindo. Vamos bater esse papo aí para ajudar essa galera, para falar um pouquinho de mercado e tal. E você é um cara que tem muita experiência e tenho certeza que vai ser um grande contributo aí. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho da sua história, cara. Essa jornada, assim, do começo até chegar, como é que foi isso, por que você foi para as áreas que você atua e tudo mais. Seja bem-vindo. Bem, boa noite, né? Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Como sempre aí, estamos juntos, sempre buscando o melhor da gastronomia, né? Então é um prazer fazer parte aí desse projeto com você, acho muito interessante e aprender nunca é demais. Exato. Eu sempre gosto de colocar isso, que todo dia a gente está aprendendo um pouco. Na área de gastronomia, principalmente, né? Na área de gastronomia, ninguém sabe tudo. A gente pode passar por diversos lugares, mas todo dia aprende uma coisa nova. Então, isso é extremamente importante. Bem, contar um pouquinho da minha história. Vou ser rápido, né? Porque senão, vou falar tudo, a gente fica aqui até amanhã cedo. É isso aí. Eu sou um apaixonado por confeitaria, principalmente, né? Eu comecei a trabalhar na confeitaria, eu tinha 7 para 8 anos, onde minha mãe comprou uma revista de confeitaria, eu peguei e reproduzi o bolo. Lógico que o bolo não ficou perfeito, mas a ideia era reproduzir o bolo. E era uma coisa assim, do outro mundo. E eu fiz o bolo e por aí foi tranquilo. Logo em seguida, ia ter um curso aqui em Belo Horizonte, eu era menor de idade ainda na época, para você ter uma ideia, teve uma feira e eu fiquei conhecendo uma argentina que era a Bambambam Bam Bam da confeitaria artística. E eu sentei do lado dela, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu sentei do lado dela e falei que meu sonho era aprender a fazer cartucho de papel. E eu passei o dia inteiro com ela, tentando aprender a fazer cartucho de papel. Só que eu sou canhoto e ela era destra, e ela é destra. E ela não conseguia passar a forma de preparar esse cartucho de papel. Ela achou interessante, né, aquele moleque pivetão lá, querendo entender um pouco da confeitaria, e me convidou para um curso que ela ia ministrar aqui em Belo Horizonte. Eu fui no curso, na hora que eu cheguei lá nesse curso, tinham 60 mulheres, né, e só eu de homem, menino, bagunceiro, e ela, a vida inteira, no curso todo, ela perguntou quem queria ajudar. Toda hora ela perguntava quem queria ajudar. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, ninguém falava nada, eu, cara de pau, levantava a mão e ia ajudar essa mulher. Com isso, aprendi muito. Logo quando eu completei 18 anos, ela me chamou para trabalhar com ela, fui trabalhar com ela por um tempo, aprendi muito, foi uma experiência sensacional. Depois eu saí, aí eu entrei para a área de consultoria técnica, então comecei a trabalhar com algumas empresas na parte de panificação e confeitaria. Logo em seguida fiz curso de gastronomia, fiz curso de cozinheiro comercial no Senac e fui trabalhar mesmo na área, né? Trabalhei em alguns restaurantes até o dia que surgiu uma oportunidade de um concurso que eu descobri que tinha em São Paulo, que era um concurso de panificação e confeitaria, que era considerado um dos maiores concursos da América Latina. Eu participei de 4 edições, das 4 eu ganhei 3, e a primeira eu fiquei em segundo, preparando técnicas de confeitaria, onde eu quis sempre fazer o diferente, mostrar coisas diferentes.
entrei com técnicas diferentes. Eu falo que a moda do momento, principalmente ano passado, era a tal do bolo de vidro, né? Ou daquela glaçagem espelhada. Uhum. E em 2008 eu fiz uma glaçagem espelhada onde muita gente falou que era loucura, como é que eu servia uma torta verde fosforescente, e que hoje está na moda, né? Mas com isso fui trabalhando, então, na área, então ganhei 3 concursos, fiz uma especialização na Argentina, também em panificação e confeitaria, e hoje estou dando aula em 2 instituições, e tem um espaço, que é o Espaço Renato Lobato, que é um espaço que a gente abriu aqui no Prado, onde temos aulas de curta duração e média duração e confrarias. Eu falo que é um espaço interessante porque o foco nosso é o ensino. E o nosso foco, então, são turmas reduzidas, o foco maior em aulas práticas, e isso para quem tem interesse, pôr a mão na massa mesmo. Até mesmo as confrarias, né? E a gente trabalha também com algumas consultorias aí, principalmente em alguns eventos gastronômicos. Um dos eventos que eu falo que é o meu evento de coração, é um evento que acontece em Igarapé, no mês de julho, que tem uma pegada, vamos dizer assim, de chefe, mas não é nada aquela coisa elitizada. É um evento feito pelas mestras de Igarapé, então são as doninhas de Igarapé que cozinham, e é um evento, assim, de duração de 4 dias, e você olha para aquelas doninhas de 70, 75, 80 anos, que elas chegam cedo, e são as últimas a ir embora, e o ânimo, o pique, você vira e fala assim, nossa, isso é a gastronomia, isso é amor fazendo aqueles pratos deliciosos. Eu gosto sempre de comentar isso, porque eu brigo muito com elas, principal, porque eu falo que eu sou o neto e que elas são minhas meninas. Eu sou o neto de todas. E eu brigo muito com elas, que são 20 mestras, e que eu quero que o público prove todas as receitas. E acaba que a quantidade de comida que elas colocam para a venda é muito grande. Então, eu fico na cola dessa, diminui a quantidade, vamos focar, deixa todo mundo comer. Todo mundo provar tudo. Sabe? Mas é aquela coisa, né? Doninha é difícil. Eu tenho uma história que eu gosto sempre de comentar isso, que eu falei, é muito interessante. A primeira vez que eu participei desse evento já está no 15º ano, a primeira vez que eu participei desse evento, eu cheguei para uma doninha e falei, seguinte, primeira coisa, você vai ter que colocar um sapato fechado, uma touca na cabeça, um avental para entrar dentro da barraca. Aí ela olhou para minha cara, Dona Altivina, uma doninha pequenininha, linda, mas é uma bonequinha. Aí ela bateu no meu ombro e falou assim, o dia que você aprender a cozinhar, você me manda colocar um sapato, eu vou continuar cozinhando de chinelo. Então, assim, é sensacional. Eu falo sensacional. Que são eventos maravilhosos. Eu falei assim, onde que eu enfiei, né? Onde que eu entrei? Depois eu fui, elas me cativaram, assim, e hoje eu faço parte desse evento, e é um evento sensacional, um evento maravilhoso. Esse é um pouquinho, assim, da minha história, né? E a gastronomia está aí no sangue, a gente correndo atrás, lutando, querendo buscar sempre o máximo e o melhor da gastronomia e valorizar cada dia mais, né? Principalmente a nossa culinária mineira aqui. Eu falo que ela não precisa de apresentações, mas é sempre bom a gente falar um pouquinho dela, né? Não, legal, cara. E assim, essa coisa que você falou dos eventos do interior, isso é um negócio com um poder de transformação para quem participa, né, Lobato? Exatamente. E é um negócio assim, fantástico. Então, assim, primeira recomendação da live de hoje, primeira recomendação. Se você não viveu essa experiência de atuar profissionalmente perto de pequenos produtores, principalmente, né, no interior do seu estado e tudo mais, isso é uma experiência transformadora. Nossa, cara. Então, você a tem gastronomia é isso, a gente focar em pequenos produtores, dar este valor em cima disso. Isso, exatamente. Porque ali se gera muito significado para as nossas práticas, né? Então, ali você vai entender o que é o savoir-faire, quando a gente estudava há tempos atrás, assim, a base de cozinha francesa.
Mas o que é o savoir-faire, né? Ali você vai entender realmente essa doninha, o jeito que ela fala, o jeito que ela faz, né? Se a gente for na sociologia, se a gente for até assim, se a gente for estudar dentro da sociologia gestual ou trabalho, a gente vai ver, cara, assim, uma relação muito profunda com todo esse conhecimento que está muito próximo da gente e muitas vezes muito distante, né? Porque a galera às vezes está consumindo uma coisa do MasterChef que está toda muito distante, não que não seja bom, toda referência é boa, É né? boa, É exatamente. óbvio, mas que essa referência do pequeno produtor que você cita aí, ela é absolutamente transformadora. Então, você é um cara que faz essa atuação muito fortemente nessa área, né? Nessa E área aquilo, a gente da... tem que valorizar cada dia mais os pequenos produtores. Os Isso, grandes produtores, excelente, mas o pequeno produtor é que precisa da gente. Né? A gente que reproduz um prato utilizando os ingredientes deles, isso é extremamente valoriza, cativa a gente. isso. E mais do que nunca nesse momento, né, Lobato? Sim, Momento a gente investir nessa galera, porque é a galera exatamente. que dá para a gente o melhor insumo. O meu objeto de mestrado foi uma feira que eu tenho um grande carinho, uma feira de agroecológicos e orgânicos, que é a Feira Terra Viva, né? E lá na Terra Viva eu pude ver que é o seguinte, fazer um evento com insumos, ingredientes da Terra Viva, é algo absurdamente diferente de Completo. fazer quando a gente vai no supermercado e compra, né? Sim. Então, realmente é necessário valorizar quem E hoje a realmente gente tem que valoriza. lembrar que é muito fácil a gente ir no supermercado, ir num sacolão e pegar um produto. Isso, Ok. Eu vejo hoje, principalmente aluno, que eles não conhecem, ou alguns não tem hora que não demonstra nem interesse em pesquisar esses pequenos produtores. Até mesmo, não precisa ser os pequenos produtores, os grandes, conhecer o SEASA, ver como é feito um processo de venda no SEASA, como se compra no SEASA. Eu acho que isso é extremamente importante e isso, valoriza ainda mais a nossa profissão. isso. A Glauciane está comentando aí que foi na feira. A Glauciane foi minha aluna há pouco tempo. Glauciane, satisfação tê-la aqui, viu? Beijos para todos os alunos aí, viu, pessoal? Meu e do Lobato, né? Pois é, beijo Glauciane para todos vocês. é, Aquele abraço. Glauciane foi nossa aluna, né, Lobato? Ronaldão tá aí de novo, ó. Exatamente. E aí, ela foi na Feira Terra Viva e o semestre passado eu já levei a turma no SEASA, que você está falando, né, para conhecer todas essas realidades e até nós temos um contato hoje muito legal, né, de uma aluna que trabalha há muitos e muitos anos no SEASA, que ela também nos conta muitos bastidores interessantes. Sim, Então, essa é uma coisa muito forte da gente fazer, né? A gente está isso. ligado nessa área. Agora, a sua atuação passa por diversos lugares, mas você tem ali um pé muito, vamos falar assim, estabelecido, né, na confeitaria e na padaria, né, na panificação. E essas duas áreas são áreas, primeiro, né, Lobato, áreas que a galera, assim, precisa, vamos dizer assim, correr um pouco a mais, porque tem um detalhamento técnico muito profundo, né? Então, primeira coisa que eu ia te falar, assim, dois cenários que a gente está vivendo aí, que eu acho muito interessante da gente abordar. Primeiro é o cenário atual da situação de isolamento, então tem que se criar alternativas para isso. Segundo, é o cenário de que começar na profissão de gastronomia muitas vezes passa por começar produzindo alguma coisa em casa. E já que nós estamos em casa, o que a gente tem visto, né, é que essa galera está fazendo muita coisa na cozinha. E muita gente que já estava propícia para vender, aquela coisa toda, está atuando, está divulgando. Tá. E isso se dá nessas duas áreas de atuação que você é muito forte, né, especialista nisso, padaria e confeitaria. Queria que você falasse desse cenário. Primeiro, assim,
dá para entrar com essa história de padaria, pô, vou fazer pão, como é que esse cenário, o cenário da panificação mudou muito, e essa coisa da confeitaria também dá para entrar, e o cenário que está todo mundo em casa e às vezes praticando isso. Conta um pouco para a gente. Pois é, eu brinco sempre o seguinte, você vai fazer qualquer preparação, se caiu açúcar e farinha no sangue, desiste, você vai entrar para a profissão. Eu já tive muitos alunos que chegaram e falaram assim, não, tenho pavor de confeitaria é muito metódico, tem que ficar pesando tudo certinho, não gosto disso. Quero mudar de profissão, quero entrar para uma outra área, que é uma área mais grossa. E acaba que quando entra e vê o que é a panificação e a confeitaria, se apaixona e entra para ela. Né? Uhum. Eu falo que, principalmente a panificação é a área onde você literalmente vê a transformação. Por quê? Porque você pega poucos ingredientes e transforma ele ali em belíssimos pães. E o cenário atual, principalmente agora, nesse momento de quarentena, eu tenho visto muito isso, que a parte de panificação, ela está mudando muito. Principalmente as fermentações naturais. Hoje, o que eu tenho visto de pessoas colocando, vou aprender a fazer fermento natural, quero ver cursos de fermentação natural. Isso é extremamente importante. Então, é um cenário muito legal. O que antigamente, esse meu antigamente que eu estou falando, é de 4, 5 anos atrás. Pão era somente na padaria. Hoje não, hoje nós temos as boutiques de pães, hoje nós temos pessoas especializadas na base de fermentação natural que faz pão em casa e que vende ali para aquele grupinho pequeno da família, ou até mesmo num condomínio, tem 2 blocos, vende apenas ali dentro do condomínio. Então eu vejo hoje um mercado de panificação, um mercado que cresce a cada dia mais. Principalmente a moda que entrou da fermentação natural, e que é, sim, muito interessante. Principalmente, por quê? Porque um pão com fermentação natural, ele é totalmente diferente de um pão de fermentação biológica, de um pão de produção. É um pão mais saudável, é um pão mais saboroso, é pão que acumula aromas ali. Então eu vejo essa diferença muito grande hoje dentro do mercado. E tem muita gente hoje que está vivendo de panificação, fazendo produtos de excelência, produtos de qualidade e, assim, maravilhosos. A mesma coisa a confeitaria. Eu vejo que algumas pessoas, principalmente, elas entram na área da gastronomia já iniciando na confeitaria. Então, começaram ali preparando um bolo, preparando um doce. Pra você ter uma ideia, existe um estudo que fala que Minas Gerais é o estado que encontra o maior número de confeiteiros e confeiteiras do Brasil. Só para você ter uma ideia. Por quê? Porque todo mundo sabe fazer bolo, todo mundo sabe fazer brigadeiro, tá? E a gente virar e falar assim, mas para fazer brigadeiro existe uma técnica? Sim, existe uma técnica. Mas não, o que é fazer o brigadeiro? É colocar o leite condensado, a manteiga, o achocolatado, né? Mistura ali, leva para o fogo e dá ponto. Pronto, passou no granulado. Mas é claro que para se fazer um brigadeiro de qualidade, hoje a moda é o tal do brigadeiro gourmet, existe uma técnica para se preparar esse brigadeiro. E eu vejo que muitas das pessoas, elas têm essa pegada. Eu fazia bolo em casa, eu fazia doce em casa, e com isso entra para a gastronomia. Só que a confeitaria, eu falo que ela é um pouco diferente dos outros setores da cozinha. Por quê? Porque a confeitaria, ela é um ponto de exatidão. Ela tem que ser exata. Não adianta você virar e falar assim, vamos colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Em algumas bases, se você não fizer o que pede, a forma correta, vai dar errado. E eu estou falando assim, 1, 2, 3 gramas interfere no produto final. Então, a confeitaria, ela é um pouco metódica. Ela é um pouco, eu falo assim, a confeitaria clássica, ela é mais chatinha. Mas é também extremamente agradável para a gente você servir uma sobremesa e ver a pessoa provar e falar assim, eu quero comer mais, a pena que acabou. Então, isso é importante para quem faz. E dentro da confeitaria a gente vê muito essa mudança. Mas é claro que dentro da confeitaria tem que ter um estudo
muito grande. Estudar, mais uma vez, estudar nunca vai ser demais. Estudar sempre eu falo que a gente nasce e morre estudando. Não tem outro jeito, tá? Então é importante, eu falo que a confeitaria hoje tem um mercado muito legal, até mesmo agora, nesse momento de quarentena, algumas pessoas estão fazendo doces, bolos de pote, doces individuais, e vendendo via delivery. Por quê? A gente tem que lembrar que aniversário tem todo dia. E algumas pessoas, mesmo nesse momento agora de isolamento, a gente acaba estando com a família ali e quer fazer uma comemoraçãozinha, alguma coisa pequena. Então você consegue vender. Outra coisa que eu vejo muito, eu conheço muitas pessoas que pagam sua faculdade vendendo brigadeiro, vendendo doce na porta da faculdade, ou até mesmo para os colegas ali. Então, o mercado de confeitaria, ele é um mercado complexo, mas é um mercado muito bom. É um mercado que você tem uma lucratividade, vamos dizer assim, até interessante. Tá? Agora, o que a gente tem que lembrar é trabalhar sempre com qualidade. Hoje eu vejo muito isso, que existem algumas pessoas que focam mais no preço e esquecem a qualidade. Nós temos que trabalhar sempre com esses dois pilares, qualidade e preço. É qualidade versus preço. Você trabalha com um produto de qualidade, de excelência, mas com preço justo. Eu brigo muito com alguns alunos que viram e falam assim, mas lá no meu bairro não vende. Não existe isso no meu bairro, não vende. Vende. Você que não está sabendo trabalhar com o seu produto. Você tem que valorizar o seu produto. Isso é uma coisa que é extremamente importante. Sim. Da mesma forma, dentro da panificação. A panificação, como eu falei, é uma transformação, e a panificação, ela não precisa virar e falar assim, nossa, mas eu preciso ter tanta técnica. Você precisa ter uma base. Mas a panificação, ela é eu falo que é uma linha simples, que você tem que entender quais são os três aspectos principais aí da panificação, que são 3 categorias. Em cima disso, você faz os demais pães. Quando a gente fala de categoria, existem 3 dentro da panificação. São os pães doces, os pães suaves e os pães crocantes. Em cima disso, eu consigo tirar qualquer receita usando esta referência. Então, assim, a panificação também, eu vejo que está valorizando bastante. Essa parte de fermentação natural está sensacional. O pessoal está buscando mesmo e se interessando mais na panificação natural, na fermentação natural. Agora, quando a gente fala em fermentação natural, e eu falo que agora sim é o momento, por quê? Porque fermentação natural você precisa de um elemento, tempo. Então, você precisa de tempo. Não adianta você virar e fazer, eu vou fazer um pão e em 10 minutos meu pão vai ficar pronto. Não. Para você produzir um fermento, para você fazer um fermento, você vai gastar pelo menos de 8 a 15 dias para fazer um fermento. Beleza, você já tem seu fermento estabilizado, já está com seu fermento bom, seu fermento no ponto para fazer, ótimo. Você vai fazer seu pão, ele demora 24 horas para ficar pronto. Então não é chegar, fazer, colocar no forno e assar. Né? Então a gente precisa se dedicar. Isso é extremamente importante. E eu falo para qualquer área, né? Se dedique ao máximo para que você consiga sempre a perfeição. Eu estava vendo a live da segunda-feira com o André, acho que é a segunda, né? O Andrezão tá aí na área, hein? Tá aí na área. Ele falando uma coisa que eu fiquei falou assim, que a gente estuda e morre burro. E morre burro, exatamente. E ele falou uma coisa que eu acredito muito. A gente tem que tentar, se você optou em fazer uma coisa, você tem que ser melhor hoje do que ontem. Então você tem que sempre tentar se superar. E eu sempre gosto de colocar isso. Na hora que você vai fazer qualquer produto, tente ser o melhor. Melhor não significa que eu vou passar a perna no outro, que eu vou ser errado com o outro. Não. Seja melhor você para você. Isso é extremamente importante dentro desta área nossa. Não, sensacional. E você tocou em 1 milhão de pontos aqui. Por isso que eu falei assim, vocês preparam aí que dá 2 professores. Fala,
Muito bom, cara. Então, a gente vê essa seria, assim, uma das possibilidades, né, Lobato, assim, de começo, igual você apontou, o cara investir nessas duas áreas, mas às vezes o cara começa intuitivamente sem saber direito, para pagar uma faculdade que não é de gastronomia, às vezes, o cara começa a vender doce lá na porta, vai fazer uma palha italiana, eu vou vender. Né? E aí o cara vende, e às vezes o cara se descobre em algum momento, né, um amante daquilo ali, e acaba migrando para aquela área. Enfim, a gente tem casos e mais casos disso. Temos assim, a coisa do professor é muito legal, né, Lobato? Porque a gente começa a ver os alunos entrando no mercado. E aí começa a ver esses caras fazendo uma coisa interessante. E aquilo começa a fazer sentido todo o nosso trabalho, aquela coisa toda. E da padaria, vira e mexe, sai um cara da padaria. Né? Recentemente, nós tivemos aí a Luísa, da Madame Dublê. Né? Lá um beijo para a Luísa aí. Beijo para ela, os pães dela estão, eu falo que estão perfeitos. Pois é, cara, e aí é legal a gente ver isso, né, assim, começar, e ela está começando, assim, de uma forma que a galera entra no mercado mesmo, né, porque a gente tem falado aqui ao longo da semana, pô, aí o restaurante, não sei o quê, pô, não, mas aí não consigo estágio, aí isso, aí como é que é no restaurante, aí tem que ficar muitos e muitos anos, ela optou por empreender, né, e fez um processo, acho que devagar, ao tempo dela, começando com fornadas e tal. Então, de fato, que o que você percebe é algo que eu percebo também. Você concorda? Assim, a galera entra no mercado por essas duas vias, é isso? Concordo assim, plenamente. É uma das possibilidades, né? Sim, é uma das possibilidades hoje muito grande para se entrar no mercado. A gente sabe que o mercado de gastronomia, ele é um mercado muito bom, mas é um mercado fechado, é um mercado, eu sempre gosto de colocar isso, é uma rodinha. Todo mundo conhece todo mundo, a gente sabe de todos os egos, né? A gente sabe de todos os egos e todos os problemas que existem dentro dessa área, mas todo mundo conhece todo mundo. Tá? E é o mercado fechadinho. Então, em alguns lugares, a gente vê uma dificuldade muito grande para quem está querendo entrar para a área de gastronomia, até mesmo iniciar ali. E acaba entrando por opções paralelas ali, que depois acaba chegando no ponto desejado. Sim, sim. E gastronomia é empreender, é saber, é usar a inteligência, eu falo, usar o raciocínio para você conseguir fazer opções e produtos para o seu cliente. E uma coisa muito legal, você está falando o seguinte, cara, muita gente faz a transição de carreira empreendendo, sem saber que está empreendendo. Sim. Às vezes o cara fala assim, não, eu comecei a dar, por exemplo, uma aula para a galera lá, porque eu fazia os doces lá na faculdade há uns anos atrás. Então, comecei a dar aula no final de semana. Então, o cara nem saiu do emprego dele. Isso acontece muito, né, na gastronomia. Então, essa coisa também de alguma possibilidade que às vezes não são aquelas mais clássicas, assim, né? Obviamente, uma coisa que você tocou num ponto que é muito importante a gente falar, que é a base, né? Estudo de base, você falou de estudar, você falou de ter alicerce, o estudo de base ótimo, cara. A gente não pode sair dessa zona de construção aí. Você precisa ter o estudo, de preferência, manter, né? Manter, para a gente não parar de estudar, não ter só a base, né? E aí a gente fortalece. Mas, de fato, são boas opções de mercado. E também a gente tem uma outra que você tem uma atuação muito legal, que é no seu espaço, né, cara? Assim, no seu espaço, Renato Lobato. Inclusive, tem o Insta, né? É bom a gente divulgar lá para a galera que está no YouTube e no Facebook, a gente já pode colocar timeline aí, isso. Show de bola, do Insta do Lobato, que também vai falando aí do trabalho do Lobato, mas você tem essa coisa do espaço. E o espaço, o que a gente vê? A gente vê a galera também como opção, né, Lobato? Entrando nessa história de fazer uma confraria, de ministrar uma aula, e às vezes o cara cria o espaço dele ali, e muitas vezes dá muito certo. Eu vejo que dá muito certo quando o cara já surfou um pouco de onda do mercado.
Você nem se fala, né, cara? Assim, você não começou nessa história. Muitas vezes você tem junta um repertório tão grande, e para você acabar atuando nesse lugar é muito mais tranquilo. É um pouco isso, assim, dá para começar ou não dá para começar por aí? O que você acha, cara? Bem, a gente tem que lembrar, e eu falo que isso é extremamente importante, que a gente tem que, como a gente falou, né, a gente tem que focar na base. E ter uma experiência, ter uma vivência no mercado é muito importante. Por quê? Porque a gente pode querer fazer o que a gente quiser, mas sempre vai ter alguns problemas, alguns conflitos, que se você não viveu aquilo em alguma vez, por algum momento, em algum mercado, você acaba não sabendo como agir. Então eu falo, a confraria, ela é uma tendência que vem crescendo bastante. Por quê? Porque a confraria, o que é a confraria? É a união ali de um grupo de amigos. E isso, muitas das pessoas vêm buscando um profissional para fazer esse tipo de confraria. E eu falo que é muito legal isso. Agora, hoje, eu trabalho com a confraria principalmente por conta do tempo. Eu não tenho hoje um tempo livre para me dedicar ao restaurante. Então, eu ministro aula em duas faculdades, eu tenho as aulas aqui do espaço. Então, eu não tenho tempo hoje para me dedicar a um restaurante. Então, eu optei pelas confrarias. Por quê? Porque a confraria ela é um produto interessante que muitas das pessoas elas buscam isso dentro do mercado. Então, eu sempre falo, quer trabalhar com confraria? É muito legal. E confraria hoje, você não precisa ter praticamente espaço nenhum. Você precisa ter uma cozinha, você Às vezes pode, você vai para a casa do cara, né, Lobato? você pode fazer a confraria, você tem no seu prédio aí, você tem uma área gourmet, uma churrasqueira lá. Ali você pode criar uma confraria, e que é uma coisa legal. Agora, o que a gente tem que lembrar é que o que o público busca de confraria? Coisas novas. E como é que você vai aprender coisas novas se você não passou pela base, pela experiência? Eu gosto sempre de exemplificar uma coisa que eu falo que um dos melhores empregos que eu tive, um dos melhores estágios que eu tive, que eu falo que foi 2 estágios que foram marcantes na minha vida. O primeiro foi o McDonald's, que foi um aprendizado. Que E o legal. segundo foi o restaurante popular. Boa. Quando eu saí, eu não quis ir para um restaurante 3, 4, 5 estrelas, para depois não cair. Não, eu quis começar de baixo. Então eu falei, vou trabalhar agora no restaurante popular, porque ali eu fui aprender o que é uma comida de verdade, quais são as fases, a forma correta de se cozinhar. Não é fazer comida para 2, 3, 4 pessoas. É fazer comida para 1.000 pessoas. Então, é outra coisa. Eu falo que são experiências excelentes. Então, eu fui para a base, aprendi um pouco da base. Mais uma vez, a gente nunca sabe tudo, a gente cada dia aprende mais, mas em cima disso a gente vai estudando para que a gente consiga chegar num patamar onde você consegue mostrar uma coisa para o seu cliente que ele vai se interessar. Então, um cliente que busca uma confraria, ele busca uma experiência diferente. Ele quer uma coisa lúdica, ele quer uma coisa temática, ele quer uma coisa que ele não conhece. Ele quer conhecer ali naquela pegada de confraria. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, que junto com essas confrarias, vem as perguntinhas do básico. E se você não tiver o básico, te derruba. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, né? Então, porque pode ter, claro, a gente tem que lembrar o seguinte: existem confrarias, e já aconteceu comigo, tá? De um grupo virar e falar assim: não, Renato, eu quero hoje aprender a fazer arroz, feijão e batata frita. Mas não é comum. Mas pode. Confraria, como você falou, a galera está querendo uma experiência, né? Uma coisa nova. Mas às vezes o cara vai querer voltar para esse lugar aí, né? Exatamente. E aí você não sabe, assim, vou fazer um tutu. Como é que faz tutu? Aí o cara,
acho que porque hoje é lasanha, né? De camarão, aí amanhã a gente olha. Pois é, Então, uma coisa importante que a gente tem que sempre pensar é que dentro de uma confraria, de uma aula, do que for, a gente tem que conseguir passar todas as informações para o nosso cliente, para o nosso aluno, né? A gente não pode querer enganar ele. Claro, mais uma vez, ninguém sabe tudo. O cara pode me fazer uma pergunta que eu não vou fazer ideia do que é, né? E isso a gente pode chegar e falar, olha, isso eu não sei. A gente tem que ser realista e a gente tem que ser transparente com o nosso aluno, com o nosso cliente. Então, eu acho que essa transparência é extremamente importante. A gente não sabe de tudo. Então, pode acontecer de não ter uma resposta? Sim. Mas quando a pergunta é de uma base e você não sabe responder, te complica. Acaba te derrubando. não, e a confraria, cara, também é um negócio muito legal, porque a gente acaba tendo que estudar muito para passar o conteúdo, né? Então, você precisa estar em cima do que é que você está fazendo. E hoje eu vejo que hoje com esse mundo globalizado, com a internet, é muito fácil, né? Hoje você entra no Google aqui, digita o nome da receita, aparece 15 mil receitas, que na hora que você vai olhar as 15 mil, cada uma é diferente da outra. Aí você fala assim, o que é isso? Tá? O porquê, mas... Então, é fácil você pegar uma receita. Agora, se você quer reproduzir uma receita com perfeição, não adianta você pegar uma receita do Google e querer fazer e vai achar que ela vai te dar a perfeição. Você tem que trabalhar em cima dela, você tem que pegar... Quer pegar a receita do Google? Pode pegar, mas trabalhe em cima dela. E o que vai te dar a perfeição? A repetição. Quanto mais você repete aquela receita, mais você vai ter um sucesso. E outra coisa que eu vejo é que algumas pessoas, principalmente quando a gente faz as confrarias, algumas pessoas acham que a gente é computador. Eu gosto sempre de falar isso. Acho que a gente tem todas as receitas na cabeça. Eu tenho as receitas na cabeça que eu faço constantemente. Então, você virar e falar assim, você sabe fazer uma receita de petit gâteau aí agora? Eu te passo uma receita de petit gâteau aqui agora, que eu faço constantemente. Mas você virar e falar assim, você sabe fazer uma receita de pão de torresmo? De cabeça aqui, eu não vou te dar a quantidade certa, eu sei fazer a base dela. Então, eu vejo muito isso, tá? A gente não é computador, a gente não tem todas as receitas na cabeça. Exato. Na verdade, é um processo. Essa coisa da receita, o pessoal acha que é necessário, né, Lobato? Porque, na verdade, não é necessário aqui no material de consulta. É necessário você compreender todas as bases, igual você falou, para compreender a base, porque a partir daquela classificação que você falou dos 3 tipos de pães, você fala, não, a partir daqui eu desenvolvo uma série de questões, eu já sei quais são os caminhos. Então, assim, saber a diferença de uma sablagem para uma cremagem é a questão, e não a receita, né? Sim. Saber como que é. A gente tem que compreender a técnica. A técnica. Você compreende a técnica, o método, você faz. Exatamente. Moçada, o Wallace Domas está aí na área. O Wallace é um figuraço. Fala, Wallace. Bom demais? Cara do bem, positivíssimo. É um cara fabuloso, sensacional. Wallace, grande abraço. A Maria José está aí com a gente, colocando excelentes apontamentos. Pessoal, obrigado por todo mundo estar aí na área. É o seguinte, já que a gente está dando um salve para a galera aí, eu queria contar a minha história, que agora que eu estou com a informação na mão e o poder está em minhas mãos, queria contar a minha história que eu tenho com o Lobato, que ele não sabe, eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele não me conhecia. Estou até com medo, hein? Pode ficar com medo, hein? Vamos tomar uma água. É o seguinte, nós nos encontramos, na verdade, assim, o Lobato é um cara de muitos e muitos anos na gastronomia. Quando eu entrei na verdade, quando eu estava fazendo eventos, nós estamos falando aí de 13 anos e meio atrás, assim, que é meu início na gastronomia. E aí, cara, eu, na verdade, depois que eu fui estudar, eu fazia os
eventos, né? Vendia meus eventos. E depois eu fui estudar, e aí eu fui participar de um concurso pela escola. E o concurso, ele pleiteava uma vaga, lá para representar o Brasil na Argentina, uma coisa assim, e tal. E aí, eram preparos de confeitaria. E nossa receita era uma receita muito boa, cara, porque nós estávamos fazendo uma base de bavaroise, de chocolate com pimenta, mas nós decidimos interferir em tirar essa pimenta da bavaroise e deixar só uma bavaroise de chocolate bastante amargo, e obviamente tinha o dulçor, claro, mas o dulçor ele vinha por outras fontes, e a gente pensou em colocar um chantilly. Então era um preparo, obviamente eu lembro disso, falar, velho, que troço mais nada a ver, às vezes, né? Um pouco limitado, mas era o que a gente tinha na época, né? E aí a gente foi fazer lá, bavaroise de chocolate com chantilly de especiarias. Nós tiramos a pimenta da bavaroise de chocolate e jogamos para o chantilly, mas maceramos ali uma série de coisas ali, um cardamomo, semente de coentro, essas coisas um pouco mais frescas, assim, especiarias mais vibrantes e tal, e fizemos um chantilly fabuloso, sensacional. Mas, entretanto, contudo, né, como é que é, né? Tínhamos ali uns figurões que ficavam ali de braços para trás, né? Passando ali, olhando o que a gente estava fazendo, aquela coisa toda. E um dos figuras era o Renato Lobato. Eu já o conhecia, né? Já tem tempo isso. Eu já o conhecia da mídia, mas obviamente ele não me conhecia, né? E aí nós fizemos ali aquela tensão toda, nós fizemos ali a receita, estava muito esperançosos de conseguir um grande resultado, porque o resultado final do sabor era algo muito bacana, era um negócio bem legal. E aí nós não ganhamos, ficamos acho que em segundo ou terceiro, já não me lembro, porque já tem muito tempo e queríamos mesmo pegar a classificação para poder representar o país em outro local de competição. E aí o Lobato foi fazer a consideração de por que nós não passamos, né? E é um negócio que ficou marcado para mim, você vê que existem, assim, o trabalho do professor, ele é um trabalho muito importante, né? E do comunicador, de uma maneira geral, do chefe de cozinha, porque acabam que são players, assim, né? Acabam que são pessoas que influenciam de alguma maneira as pessoas. Então, o Lobato falou comigo assim, vocês erraram uma técnica. Aí eu falei, pô, mas ficou sensacional, como assim nós erramos uma técnica? Vocês erraram uma técnica. Eu falei assim, o que a gente fez? Aí ele falou assim, vocês deixaram a água do banho-maria ferver. Aí, Lobato, e você perguntou para a gente, falou assim, qual que é, você ensinou, né? Qual que é o objetivo técnico do banho-maria? O objetivo técnico do banho-maria não é fazer um derretimento ou uma cocção com temperatura elevada. O objetivo técnico é fazer uma cocção em temperatura branda. Por que é que você está fervendo essa água? Né? E aquilo, cara, eu falei assim, pô, velho, se eu soubesse, eu apagava esse fogo, me contasse isso antes, pô. Mas foi uma lição para toda a vida, porque e a partir dali, cara, muitas coisas, para mim não faz sentido só dizer como tem que ser feito. Eu sou um cara assim inquieto para falar com o aluno por A mais B que por qual que é a temperatura, o que coagula, o que não coagula, o que é o sistema que está acontecendo, por que existe, por que não existe, como que faz voltar, o que é mito, o que não é, sabe assim, qual que é o processo físico, químico, e vem muito dessa construção de tudo que eu escutei também, né, na minha formação. E você foi um cara que, obrigado, satisfação aí, obrigado pelo toque. Aquela derrota valeu muito, Lobato.
Ai, meu Deus do céu. Você lembrava disso, Lobato, não? Nossa, não lembrava de jeito nenhum. Não, mas foi um ótimo momento, cara. Foi Ué, que muito bom. bom. Foi muito bom. Aprendi muito, cara. E, enfim, não só com esse toque, mas com outros, vários. Pode contar, não pode ficar contando essas coisas, não, que mostra que eu tô velho, hein? Nós estamos experientes, Lobato. Estamos muito experientes. Daqui a pouco tá precisando passar, já tem o Grecinho 2000 aqui, vai acabar com os cabelos brancos. Exatamente. Mas é por essas e outras que a gente vê também a validação dos profissionais de mercado aí, né? E de muita participação em muitos lugares, de muitos contributos para muitas pessoas. Nós estamos falando da gente entrar no mercado de trabalho, né? Essa forma de confraria, a forma de fazer um pão ali, conquistar as pessoas perto, fazer um doce, conquistar essa galera, né? E também uma outra, acho que um pouco polêmica, talvez a gente dá uns toques, Lobato, porque você trabalha com isso, cara. E acho que seria legal você dar uns toques. Essa série que a gente está fazendo essa semana trata de habilidades que as pessoas têm que ter para, vamos falar assim, entrar, mas ficar no mercado de trabalho, evoluir, progredir, buscar seu lugar, que é o que todo mundo quer, né? Então, o próximo, assim, a possibilidade, que a gente vê muito, talvez erroneamente sendo dito, é que pessoas com muito pouco tempo de profissão começam a falar de fazer consultoria. Às vezes o cara, não sei, às vezes ele acha, não se adaptou ali, não se adaptou aqui e tal, aí ele começa a falar, acho que eu vou fazer consultoria, acho que eu vou dar consultoria. Mas, obviamente, né, a gente nem precisa explicar o porquê que não é o caminho nesse primeiro momento. Né? Claro que a consultoria é algo que exige extrema experiência, né, e, obviamente, não é esse lugar. Mas como você dá a consultoria, no sentido amplo até, porque você atua com algumas empresas e também faz festivais e acompanhamentos de pequenos produtores, enfim, de algumas instâncias, o que você falaria aí com a galera que pensa, às vezes, consultoria? Porque pode pensar, tudo bem, mas às vezes num outro momento, talvez. O que você acha? Pois é, a consultoria hoje eu vejo que só dar uma pausa aqui, falar, só responder o André aqui, que o André falou para passar óleo de coco no cabelo. Óleo de coco no cabelo é bom para dar brilho, tá? Para tirar o cabelo branco não serve, não. Para tirar o cabelo branco é Grecinho 2000 mesmo. Grecinho 2000. Mandar um abraço também para o Igor, chefão Igor Furlan, foi parceirão meu, a gente fez um curso lá na Argentina, também um cara sensacional, um dos chefes foda que eu conheço. Show de bola. Bem, mas voltando então aqui na consultoria, né? Quando a gente fala de consultoria, eu vejo que algumas pessoas acham que é uma parte muito simples. Vou me tornar um consultor. Mas para você se tornar um consultor, você tem que passar por todos os erros e acertos da gastronomia. Não adianta você acabar saindo de um curso de gastronomia e querer entrar para a área de consultoria. A consultoria, você pode ter certeza, você vai errar muito, você vai acertar muito. E o que é a consultoria? Nada mais do que demonstrar a sua experiência para uma outra empresa. Pode dar certo? Na maior parte das vezes dá, mas pode dar errado também. E eu vejo que quem tem experiência hoje sim pode ser um consultor. A gente deve tomar cuidado. A gastronomia hoje ela tem um leque muito amplo que você pode atuar. E algumas pessoas acham, vou trabalhar com consultoria, porque a consultoria trabalha menos, a consultoria não tem as mesmas obrigações. Eu sou muito realista nisso. Quem trabalha com consultoria, você tem muito mais trabalho, muito mais dificuldade, tá? E é uma coisa muito mais complexa. Porque uma consultoria você não vai trabalhar apenas no produzir um prato. Você vai produzir um prato, você vai trabalhar com o pessoal, você vai trabalhar com elaboração de cardápio, você vai trabalhar com o layout de uma cozinha. Eu vejo isso, que a gente tem algumas dificuldades aí.
Vou contar só uma historinha rápida que eu conto sempre meus alunos. Alguns não acreditam, mas eu juro isso por Deus. Eu fui dar uma consultoria uma vez numa padaria, lá em Leopoldina. Aí cheguei na padaria, padaria bonita, como sempre, né? Aquela padaria bonita, salão perfeito. Chamei o dono, pedi para descer para conhecer a produção. Desci na produção, era um cubículo, mas que mal cabia o padeiro. E esse padeiro, se imaginassem, era um moreno, parrudo, grandão, e ele da cabeça, tirando um pedaço do ombro até o joelho, era aquele moreno brilhante de suor. Do joelho para baixo, ele estava branco de farinha. E essa parte aqui não brilhava, porque era onde que ele jogava a massa. Nossa! E aquela coisa assim, eu falei assim, meu Deus, que coisa é essa? Pra vocês terem uma ideia, o que a gente passa, tá? Primeira pergunta que eu fiz para ele, cadê o seu uniforme? Ele virou e falou assim, é esse. Ele usava uma cueca cinza. O uniforme dele era esse. Que é isso, chefe? Então, assim, quem trabalha nessa área... você fala assim, Jesus, subi, chamei o dono da padaria de novo, e a primeira coisa que eu pedi, falei, olha, você quando conseguir colocar a roupa no seu padeiro e abrir um espaço aqui para ter ventilação, você me chama de novo. Eu virei as costas e fui embora. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. E consultoria, você tem que ter a experiência para saber os problemas que podem acontecer. Existem problemas, e são problemas sérios, que você precisa dar uma sugestão, que você precisa dar uma solução para o cliente que te pede uma consultoria. Então, como é que você vai dar uma solução se você nunca passou, se você não tem a experiência, a expertise de estar dentro de uma cozinha? Isso. Eu já tive uma época no meu próprio restaurante, eu tive um problema uma vez, que eu estava em aula, meu sócio me ligou pedindo falando que os cozinheiros não tinham ido trabalhar. Eu tinha 2 cozinheiros, eles não foram trabalhar no dia. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu estava com uma turma reduzida, falei, hoje vocês vão ter uma aula diferente. Pus todo mundo dentro da Fiorino, joguei todo mundo lá no camburão da Fiorino, levei para o restaurante, falei, hoje vocês vão cozinhar de verdade. Então, a gente tem que ter as opções para oferecer isso para quem nos contrata. Então, eu falo que consultoria hoje, a gente tem que ter um cuidado especial e uma experiência muito grande. Tem que passar por todos os setores. Show de bola. O Fernando comentou, Fernando, essa coisa da direção da empresa, porque o Fernando é um cara muito querido, e o Fernando foi meu aluno há muitos anos atrás, e é meu aluno hoje, um parceiraço, e é meu aluno hoje na UNT. O Fernando é um cara foda aí no mercado, trabalha com carnes aí para uma galera do mercado. E o Fernando foi meu aluno também há um bom tempo atrás, viu? É mesmo? Show de rápidos que a gente fazia, parceirão também. Aí ele aí. Aí, ó. Fernandão. Fernando é uma figura muito especial. O Fernando é nosso aluno hoje da UNT, um cara muito, muito foda, um cara que eu respeito muito a experiência dele e a abertura do cara para a gente falar de mercado e tal. E ele está apontando aí essa questão da consultoria, esse é um negócio, um dos grandes desafios é você chegar na direção da empresa, convencer alguns setores de que algumas mudanças que a gente compreende de ordem técnica são realmente importantes e que valem a pena um investimento ou as proposições, né? É isso mesmo. E para a gente saber, né, Fernando, para a gente fazer esse apontamento com coerência e tudo mais, é isso que o Lobato está falando. Não dá para não ter uma longa jornada na área. Tem que ter uma jornada, senão você vai meter o pé pelas mãos. Então moçada que está começando e está pensando em ir para essa área, maravilha, mas guarda para pelo menos uns 15 anos para frente aí, para juntar umas histórias, pelo menos na reunião de fechamento do contrato, você ter algumas boas histórias para contar aí, né? Algo nesse sentido. É o Fernando da Companhia da Carne, o Fernando faz um grande trabalho, Maria José conhece o Fernando, eu acho também, né? Faz um grande trabalho lá, e um dos grandes elementos que eu vejo do Fernando é
é a disponibilidade dele de estar aberto para, cara, vamos fazer uma coisa, o que você achar aí e tal. E o Fernando é O um cara Fernando tem muito disso. Você inventa uma coisa, passa para ele, a gente dá um jeito. Nunca ele faz, fala não. Sempre a gente dá um jeito. atende o mercado, e é isso que a gente precisa. O Fernando é um dos grandes caras que atende o mercado com excelência aí. Show de bola, Fernando, tamo junto. Então, basicamente, a gente falou de alguns lugares para a gente entrar na área, para a gente buscar algumas alternativas, porque as pessoas perguntam muito, né? Para mim, imagino que para o Lobato também, essa coisa do mercado, tal, e se tem estágio, e o que que acha, se vai para lá, se vai para cá. Obviamente, você tem que sentir o que que você gosta também na área. A gastronomia, ela precisa ser sentida, né? Vivenciada, para você ser tocado ali por alguma coisa que faça sentido verdadeiramente para você. Então, essa conversa acaba dando ideias aí para as pessoas refletirem um pouquinho sobre essa atuação no mercado profissional e todos esses lugares que a gente falou que dá para a galera atuar, exigem algumas habilidades e tudo mais. A gente vê essa grande habilidade em algumas pessoas e a falta delas em outras, né, de várias habilidades que a gente considera pertinentes para o mercado. Mas eu queria te perguntar, chefão, nós estamos caminhando aí para o final, queria te perguntar se na sua visão tem alguma grande habilidade para entrar nesse mercado de trabalho da gastronomia, para fincar o pé mesmo, para mostrar que você é um cara que pode ir para frente na gastronomia. Você elencaria assim uma ou mais, não sei, habilidades aí que você queira apontar? Vivência e experiência. Show Eu de acho que bola. são as coisas mais importantes que a gente que quer entrar dentro da gastronomia, a gente tem que ter, né? E uma coisa que eu falo que dentro da gastronomia é de suma importância é a capacidade emocional para que a gente consiga lidar com tudo que acontece. Porque a gente sabe que a gastronomia é uma área muito boa, é uma área sensacional, é uma área deliciosa, mas a gente passa por alguns problemas, alguns inconvenientes. Eu gosto sempre de colocar isso. Enquanto está todo mundo descansando, a gente está trabalhando. Eu falo que não tem nada pior. Quem trabalha dentro de uma cozinha, quem vive dentro de uma cozinha, você está lá naquela cozinha quente, e você está lá passando, e de repente passa o garçom, e você olha pela boqueta da cozinha, com aquela Heineken estupidamente gelada, que ele coloca na mesa do cliente, que o cliente dá aquela golada assim, ó, que você sente descendo, de tão vontade de tomar aquela Heineken que você estava. Mas não, você está fazendo o quê? Você, naquele momento ali, você está trabalhando. Então a gente tem que ter uma capacidade emocional muito grande de saber lidar com isso. A gastronomia, ela tem muito isso. Então, essa vivência, experiência e capacidade emocional, eu falo que são habilidades que a gente precisa ter bastante hoje dentro do mercado de gastronomia. Legal demais, cara. Principalmente nesse mercado competitivo, né? Eu falo que é Exato. um mercado muito competitivo e que cada dia mais vai se tornar cada dia mais competitivo. Uhum. Mas a informação ela está posta de uma forma muito mais aberta, né? Se você não correr atrás, né, é o que a gente fala, sempre pela unto, né? Assim, fazer o dobro e não parar de estudar num minuto. O estudo é a coisa mais importante que você vai levar para a sua vida. E você, o que o André falou, você vai estudar, 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 ainda vai morrer burro. A gente precisa ir muito para cima, né? Assim, a gente precisa Exatamente. atacar mesmo, com garra, com vontade. Agora, sensacional você falar de uma habilidade, de uma necessidade de um desenvolvimento pessoal, né? De uma habilidade que diz respeito à pessoa conseguir manter concentração, conseguir não, vamos falar assim, perder um time num momento que está tudo muito confuso, ter ouvido dentro de uma cozinha para absorver todos os pedidos,
vamos falar assim, abstrair de momentos mais tensos e trazer o comando novamente, nem que seja essa luta interna, né? E que ao longo da carreira passa-se muito, e atrelado a essa dica que você falou de experiência, vivência, quer dizer, só assim a gente vai conseguir ter os elementos para a gente errar, né, cair e aprender. E aprender. Eu acredito que a Unto a gente... E a gente só aprende também caindo, entendeu? Não adianta, a gente nunca vai ficar no alto. Um dia você vai cair, ou amanhã você levanta, hoje não deu certo. Fiz um prato, hoje o prato ficou horrível. Beleza, repete esse prato amanhã. Amanhã ele pode ficar melhor do que ontem ou pode ficar pior. Mas busque sempre trabalhar de uma forma correta. Isso, bacana demais, né? O erro tem que ser valorizado, né, Lobato? Assim, no nosso cenário, ele acaba sendo muito pouco valorizado porque a entrega tem que ser perfeita. Né? Então, quando você erra, ninguém fala, nossa, genial, sensacional, faz parte do seu desenvolvimento, hein? Que ótimo, dá cá um abraço. O cara está te pagando para fazer algo, e aí, quer dizer, então, pela dinâmica de mercado, entende-se essa problemática do erro não ser valorizado. A gente, na Unto, valoriza muito o erro. Temos um processo criativo cunhado especialmente para o cara da gastronomia usar o erro como parte do processo de criação. E, de fato, é muito importante a gente pensar nessa história que você falou, de vivência, experiência, porque isso dá a possibilidade de viver, aprender, né, com os erros, com os acertos, e chegar nessa questão de olhar para dentro, ver o que tem que melhorar, às vezes emocionalmente, para seguir adiante e conquistar mercado, talvez dentro dessas áreas que a gente apontou aí hoje, né? Assim, companhias, fazer produtos para vender, iniciar de uma forma bem legal na gastronomia. Meu caro, nós estamos chegando ao fim. Achei incrível, sensacional esse bate-papo. Queria te agradecer muito, Lobato, porque eu acredito muito, cara, que a gente precisa amalgamar. O unto vem de gordura, né? Que é justamente uma das funções para a percepção de sabor, é amalgamar, e a gente quer amalgamar muitas coisas, reflexões, muitos profissionais. Te agradeço muito, você é um cara que eu admiro demais, e espero que continue aí com força total para impactar o mercado aí, para estimular, para motivar a galera. Show de bola, muito obrigado. Isso, eu que agradeço, foi um prazer. Aquilo que eu falei, a gente está junto aí para o que der e vier, e para a gente alavancar bem mesmo essa gastronomia e cada dia mais valorizar ela, mostrando os nossos potenciais. Eu falo que hoje, dentro da gastronomia, a gente deveria parar um pouquinho com o ego de algumas pessoas e unir. Eu falo que hoje, agora, nesse momento de quarentena, está todo mundo unido para o sucesso. Mas a gastronomia também a gente tem que unir, conseguir todo mundo junto, transformar uma gastronomia perfeita. Porque a gente tem um potencial muito grande, todos nós. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem seu jeito de ser, e isso é o que vale. Então eu tenho que agradecer, foi um prazer, e mais uma vez estamos juntos aí, porque 10 vier. Não, show de bola. Então, moçada, muito obrigado pela presença. A gente... Valeu, galera. Obrigadão. Desejamos, né, Lobato, muito sucesso para todo mundo. Nós queremos ver todo mundo brilhar mesmo. E contem com a gente, né, Lobato? Somos aí professores por prazer, né? Exatamente. Vivemos essa área aí com grande prazer e estamos aí para realmente contribuir. Acessem lá o perfil do Lobato para entender mais e mais aí o trabalho dele. Vamos juntos, porque juntos somos muito, muito, muito mais poderosos aí. Exatamente. Né? E agora, principalmente nessa época de quarentena aí, eu tenho postado uns passo a passos, umas receitas também no Instagram, bem legais. Legal, acompanha lá, e agora todo mundo fazendo e mandando mensagem lá para o Lobato para saber se o fermento natural
tá valendo, tá pronto, não tá? E tudo mais, né? Vamos Os fazer. meus alunos, mesmo um trabalho que eu passo para os alunos é a criação do fermento natural. Eu tenho que ver as dúvidas que surgem, é bem legal. Pois é. Vamos que vamos construir. Já já eu vou. Se me sobrar um tempinho aí no meio da madrugada aí, talvez eu vou arriscar fazer um pão também. Vamos que vamos. Valeu, Lobato. Obrigado. Valeu, eu que agradeço. Moçada, obrigado. Salve, salve. Foi um prazer. Amanhã tem mais. Valeu. Abraço. Abraço. Tchau, tchau, moçada. Valeu.